Olá, pessoal. Meu nome é Leslie e eu gostaria de deixar aqui para vocês uma pequena reflexão sobre a vida de Jabes e a vida de Davi. E o título dessa reflexão é Escolha o seu rótulo. Quando nós vamos ao mercado comprar alguma coisa ou na padaria, a primeira coisa que a gente olha é a marca. Muitas vezes a gente olha do que é feito aquilo ali. E com base naquele rótulo, a gente escolhe ou não o produto que a gente está procurando. E na vida real, nas nossas interações sociais, é quase que a mesma coisa. Por quê? Desde pequenininho, a gente muitas vezes é rotulado, né? A gente tem mania de caracterizar as pessoas pelo comportamento delas, ou então pela família que é a família de origem, né? Se a gente vê uma pessoa ali que gosta muito de estudar, que gosta de ficar sozinho, a gente chama ela de quê? De nerd. Se as pessoas veem uma pessoa que aos 18 ainda não sabe qual faculdade cursar, o que quer pro futuro, a gente já fala assim, essa pessoa não quer nada, essa pessoa é uma à toa. E aí essa pessoa já vai pro grupinho dos fracassados, porque a sociedade ela é muito rápida, ela quer que você tenha exatamente ideia daquilo que você quer fazer logo, pra já, pra ontem. Se uma mulher, ela opta pela carreira, por fazer uma carreira e posteriormente procurar um casamento, procurar ter filhos, já rotulam ela de titia, vai ficar pra titia. Se uma mulher desde jovem já tem ideia, já tem noção de que ela quer casar, de que ela quer ter filhos cedo, então essa mulher já é chamada de louca. As pessoas falam, ninguém vai te valorizar. Hoje em dia a mulher que opta por ficar em casa, que opta por cuidar dos filhos, essa mulher não tem valor algum. E na Bíblia a gente consegue ver, assim, claramente que também tem rótulos, que as pessoas rotulavam umas às outras, que as pessoas, elas colocavam ali um peso daquilo que elas pensavam, daquilo que elas imaginavam em cima de outras pessoas. E não é diferente, não foi diferente com Jabes e com Davi. A história de Jabes, ela está lá em 1 Crônicas 4, a partir do versículo 8. E ali relata que Jabes, ele foi nomeado com esse nome pela mãe dele, porque quando ela foi ter ele no parto, ela sentiu muitas dores, ela sofreu muito. Então Jabes, ele tem o nome tem esse significado, dor, aquele que me traz dor, aquele que me trouxe dor. E aí Jabes, ele faz uma oração a Deus e ele pede para Deus ampliar os bens dele, abençoar ele e livrar ele de todo mal. E consequentemente a Bíblia fala que Deus ouviu a oração de Jabes. Então entre os irmãos dele, ele foi o mais ilustre. A Bíblia diz que ele foi o mais ilustre dos irmãos. Ele poderia ter se fechado naquele rótulo que ele recebeu, porque naquele tempo, no tempo do Velho Testamento, os nomes eram proféticos. Então, aquele nome que a mãe colocava no filho, aquilo traz uma carga. Seja ela boa, como algo abençoado, né, com um nome abençoado, ou ruim. O nome dizia muito naquele tempo. Mas Jabes, ele pensou, vamos dizer assim, fora da caixinha. Ele pensou de uma forma diferente. Ele falou assim, não, Deus pode me abençoar, Deus pode mudar o cenário da minha vida. E Deus, de fato, mudou. Deus ouviu a oração dele. Agora, Davi, o nome de Davi significa o predileto, o favorito, né? E quando a gente olha lá para a história dele, lá para o iniciozinho da história dele, lá em 1 Samuel, a gente vê que ele vivia o oposto de favoritismo. Ele era o 7º filho, e quando Samuel vai ungir um rei lá na casa de Jessé, na casa do pai de Davi, ele apresenta todos os irmãos de Davi e se esquece dele. Somente quando o profeta Samuel fala assim, tem mais algum filho? Somente nesse momento que eles se lembram da existência de Davi. E aí Samuel fala, ninguém se sente até ele chegar.
E aí, até Samuel mesmo, no início ali, ele foi por o quê? Pelo rótulo, pelo rosto, pela aparência física. Porque o que tá por fora, as pessoas também julgam. A nossa aparência exterior, ela também julgam. Às vezes a gente olha pra alguém e fala assim, nossa, aquela pessoa aparenta ser uma pessoa tão segura, tão cheia de si, tão empoderada, ou então fala, ai, aquela pessoa é tão tímida, só por olhar ali o rosto, a forma que ela senta, e quando vê não é nada daquilo. Quando você é introduzido ali no meio daquela pessoa, que você começa a ter mais intimidade, você vê que aquela pessoa não era o que você pensava, o que aparentava por fora. Mas a sociedade, as pessoas, o ser humano, ele tem essa tendência de olhar aquilo que está por fora. E quando Davi é ungido ali, é uma surpresa para todos, porque ninguém esperava. Ele era um simples pastor de ovelhas. Ele, mesmo após ter sido ungido, né, o novo rei, não foi de imediato que ele já começou a exercer o papel de rei, né? O pai dele chama ele para quê? Para servir os irmãos lá no campo de guerra. Ele é chamado para servir os irmãos, né? Para levar queijo, para levar pão. E meio que eles não levaram tão a sério assim que Davi seria o novo rei, né? Eles continuavam rotulando Davi. Davi era a Bíblia diz que ele tinha boa aparência e olhos singelos, né? Então é aquela pessoa que, vamos dizer assim, é inofensiva. Ela aparenta ser inofensiva. Mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, é o que capacita cada um, né? Então o Espírito Santo, ele nos faz fazer coisas que, se for olhar o nosso histórico familiar, né, o nosso conhecimento, a vida que a gente leva, muitas vezes não condiz. Por quê? Porque o Espírito Santo nos faz ir além. E por que eu tô contando essas duas histórias opostas para vocês? Para vocês imaginarem, né, para vocês visualizarem aí na mente de vocês que o que acontece hoje acontecia lá atrás. Só que independentemente da forma como você está sendo rotulado hoje, você está sendo rotulada, independentemente disso, os planos de Deus na sua vida, eles vão se cumprir. Aquilo que Deus tem, aquilo que Deus escreveu para você, vai se cumprir. Talvez você esteja sendo chamada tendo o rótulo de mãe solteira. Às vezes o seu rótulo é sobre a sua aparência. As pessoas, você está acima do peso, você está gordinha, você está gordinho. E as pessoas vêm tirar chacota e falar, você não vai conseguir nada porque você não controla a sua boca, você come tudo que vê pela frente. Talvez seu rótulo seja de tímida. Você é muito tímida, você não vai conseguir alcançar isso que você está querendo. Primeiro você tem que parar de ser tímida. Ou talvez seu rótulo seja de uma pessoa que nunca vai conseguir um relacionamento. Talvez o seu passado não tenha sido um passado tão fácil e as pessoas te julgam por causa desse passado. Te julgam porque elas continuam te olhando com os olhos de quem você era antes. Eu quero te dizer que, independentemente dos rótulos que as pessoas, que a sociedade colocam em você, você tem um rótulo que somente Deus poderia te dar. O rótulo de filha amada do Senhor. O rótulo de filho amado do Senhor. O Senhor te ama muito. E lá em Salmo 139, Davi, ele diz a forma que o Senhor, a forma incrível que o Senhor fez cada um de nós. E ele diz que os nossos dias estavam todos escritos no livro da vida. Então, antes de você ser um simples feto na barriga da sua mãe, Deus já tinha um plano e um propósito para você. E isso independe de como as pessoas te tratam, independe de como as pessoas te fazem sentir. É que muitas vezes a gente fica tão ligado naquilo que as pessoas nos falam, a gente fica tão ligado na aprovação do outro, que a gente se esquece que Deus já escreveu os nossos dias no livro da vida. Que Deus escreveu como seria a nossa vida. Que tudo que acontece conosco tem um fundamento, tem um porquê. Mas é claro que a gente não quer sofrer. É claro que a gente não quer passar por adversidade. Mas tudo que acontece na vida de um filho de Deus tem um porquê de ser. Só que muitas vezes a gente fica mais ligado no momento, na dor, do que naquilo que de fato o Espírito Santo está falando dentro de mim e de você.
Jabes tinha tudo para ser uma pessoa até revoltada, né? De falar assim, já que eu sou filho da dor, então eu vou gerar só dor. Eu vou gerar dor nas pessoas, vou gerar dor em mim mesmo. Mas ele olhou para dentro de si e viu ali uma fagulha de esperança, viu ali a oportunidade de ser abençoado. Ele viu a oportunidade na oração e ele fez a oração. Ele não temeu, ele somente confiou no Pai, em Deus. Já Davi, apesar de ter o nome como predileto, favorito, né, como significado, muitas vezes ele não foi. Porque se diante do profeta o tratamento dele tinha sido aquele, deles nem se lembrarem dele, imagina para as outras coisas mais corriqueiras. O profeta era uma autoridade. Então, quando ele falou, reúna todos os seus filhos, ele tinha que reunir todos os filhos. O Davi tinha que ser lembrado, porque aquilo que o profeta falava tinha que ser ouvido. Então, se diante de uma autoridade o tratamento para ele foi daquele jeito, imagina nas outras circunstâncias. Só que dentro do coração de Davi ele sabia de uma coisa. Ele era preferido do Senhor. Às vezes a gente está esperando ajuda daqui de baixo, da terra. É muito bom ter com quem contar, ter uma rede de apoio, ter amigos, é muito bom. Mas na falta disso tudo, na falta de pessoas aqui na terra para te apoiar, se apoie em Deus. Se apoie no Senhor, se apoie naquilo que a Bíblia fala, naquilo que a palavra fala. A palavra fala que o Senhor tem prazer nos teus filhos, tem prazer em nós. Quando nós olhamos lá para Gênesis, a gente vê na passagem sobre a morte de Raquel, que era esposa de Jacó, a gente vê que quando ela foi ter o último filho dela, o filho mais novo, que ela morre no parto, né? Ela sofre ali e ela morre naquele parto. E alguns instantes antes de morrer, ela coloca o nome do filho dela de Benoni, que significa filho da minha dor. E naquele momento, ela morre. Ela deixa aquela herança ali, né? Como o nome Benoni, filho da minha dor, e ela morre. E aí Jacó, sabiamente, ele diz, não, ele vai se chamar Benjamim, filho da felicidade. Então ele pega ali um rótulo ruim, porque imagina você ter na sua mente, na sua criação, no seu espírito, aquela coisa assim, aquela culpa, nossa, eu matei minha mãe. Para eu viver, minha mãe teve que morrer. Imagina você carregar esse rótulo ao longo da sua vida, é muito doloroso. É muito difícil para uma criança, para um adolescente, depois um adulto, ter que lidar com esse tipo de situação, né? Essa situação de culpa, quanto mais de uma mãe, que é uma ligação muito forte que a gente tem na Terra. E aí, sabiamente, o pai dele fala, não, você é filho da felicidade, você é filho de um amor, né? Do amor de Raquel e Jacó. Jacó esperou muitos anos para poder se casar com Raquel. Ele foi enganado por Labão, pai dela. Então ele esperou muito para se casar com ela. Não tinha como aquela criança ser filha da dor, porque eles se amavam. Então ele fala, não, você vai ser Benjamim, filho da felicidade. E foi. Ele foi o filho mais novo, né? O filho mais novo de Jacó. Foi Benjamim. E Deus, ele faz isso com a gente todos os dias. Às vezes a gente olha para nós mesmos e não vemos nada de bom, e quando vê a gente escuta na nossa mente, no nosso coração assim, você é amada, você é amada, você é filha amada, eu te amo. Às vezes a nossa mente está tão entupida, os nossos ouvidos estão tão entupidos que a gente não consegue ouvir. Mas por meio de atitudes, às vezes o Senhor coloca uma pessoa para chegar e te abençoar com algo que você não está esperando, ou coloca uma pessoa para te servir, assim, no dia a dia, coisa boba. Uma amiga que vai na sua casa, te ajuda a limpar a sua casa. Uma amiga que vai para vocês verem um filme juntas. Alguém que te presenteia com uma barrinha de chocolate. Porque cada pessoa tem sua linguagem de amor. E Deus conhece a linguagem do amor de cada uma de nós. Então, Ele usa as pessoas para nos abençoar, para mostrar que nós somos amados. Então, eu quero te fazer refletir nisso hoje. Seja como for e seja como estiver a sua vida, saiba que o que Deus pode fazer é muito além do que a gente sonha, muito além do que a gente imagina. Eu quero te convidar
hoje a orar para o Senhor e dizer: Senhor, eu não vou mais me esconder de Ti. Os processos que eu preciso passar, as podas que eu preciso passar, eu quero passar, eu quero me submeter a Ti. Eu quero te convidar a se submeter ao Senhor hoje. A se submeter a ponto de confiar nele. Mesmo se o seu cenário não estiver tão favorável. Confie no amor do Senhor, porque Ele muda histórias. Ele muda os rótulos que a sociedade, que as pessoas colocam em nós. Só Ele tem poder de mudar tudo isso. Só Ele tem poder de transformar o nosso interior e o nosso exterior, para a honra e glória do nome dEle. Fiquem com Deus e até a próxima.